Alô, alô, escamanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre as minhas primeiras impressões de Lovecraft Country, essa nova série da HBO, né, inspirada aí na obra do autor H.P. Lovecraft. Mas antes do vídeo começar, se você não for inscrito, se inscreva nesse canal, estou sempre falando sobre filmes, séries, livros, documentários, coisas que eu gosto e eu trago aqui para compartilhar com você. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, você vai encontrá-lo bastante aqui no canal. E se você tem vontade de aprender a escrever, o meu curso de escrita ainda está gratuito nesse canal. Se você procurar aqui nesse zinho, vai ter uma playlist com, né, o curso completo. Então, pode ser uma boa oportunidade de você dar os primeiros passos aí nessa arte. Lovecraft Country, essa série que foi muito antecipada, especialmente por conta dos dois nomes e grandes envolvidos, né, que é o Jordan Peele e o J.J. Abrams, mas eles aparecem aqui como produtores executivos. E o produtor executivo é meio que a pessoa que põe dinheiro e decide as coisas, mas eles não estão diretamente envolvidos no roteiro e nem na direção, né? Essas funções ficaram a cargo de outras pessoas. E o showrunner da série é, na verdade, o Misha Green, que ele ficou conhecido por uma série anterior, né, que acabou não ficando tão popular, mas era Underground, né, que eu acredito que trata sobre a Underground Railroad, que é aquela estrada por onde os escravos escapavam, né, do sul escravocrata para o norte dos Estados Unidos. Eu falei no início do vídeo que a série era inspirada na obra do Lovecraft, mas na verdade ela é inspirada num livro chamado Território Lovecraft, escrito pelo autor Mark Huff, né, que na verdade não é só um livro, e sim um conjunto de obras que bebem do Cthulhu Mitos, né? A verdade é que a obra do Lovecraft entrou em domínio público já há alguns anos, por isso que a gente vê tanta produção de filmes, jogos e outras coisas utilizando esse cenário. Obviamente, além do cenário ser muito rico. O Lovecraft, apesar de não ter uma escrita muito boa, né, a prosa dele, a contação de história dele não ser muito boa, ele acabou deixando um legado muito grande com o Cthulhu Mitos, né, que são esses universos de criaturas de horror cósmico, né, de grandes entidades que levam as pessoas à loucura, e isso tudo é muito interessante, né? E o Lovecraft é um autor que está envolvido diretamente em muitas polêmicas atualmente por conta do fato de que ele era abertamente racista e xenófobo, e esse racismo e essa xenofobia obviamente são teletransportadas para dentro da sua obra, né? Isso não é algo que nem é oculto e nem discreto dentro da obra do Lovecraft. Era um sujeito bem perturbado, assim, né, de estranho, para dizer o mínimo, e isso tá dentro da sua obra, né? E é algo que vale a pena ser debatido e tem sido muito discutido, né? E se fala muito em cancelar o autor, ou que ele não deve mais ser lido. Um debate similar acontece aqui no Brasil com obras do Monteiro Lobato, né, que é um autor também racista. E eu acho importante, na verdade, até salientar isso um pouco antes de entrar na série em si, é que eu não sou da linha de que você deve simplesmente esquecer a obra do autor e ele deve ser descartado. Mas autores que têm contextos como esse, né, como racismo, como xenofobia, eles precisam ser contextualizados, né, especialmente, independente de você estar tratando com crianças, como é o caso, por exemplo, da obra do Lobato, ou para adultos, como é o caso da obra do Lovecraft. É muito importante que os prefácios dos lançamentos dessas obras nos países venham com notas que falem sobre isso, né, que problematizem, e os comunicadores, quando trabalharem, discutirem essas obras, sempre levantarem esses pontos, né, para que a gente não se esqueça que essas temáticas delicadas, né, e que são ainda permanentes na nossa sociedade, ainda estão aí, né, então isso é algo que deve ser discutido. Eu particularmente me divirto muito ao ver uma obra com um produtor executivo preto, com protagonistas pretos, em cima da obra do Lovecraft. Me alegra imaginar seus ossos racistas tremendo dentro do túmulo. Passando essa parte, vamos entrar na própria série em si, que, cara, eu achei um primeiro episódio fenomenal. A obra ela vai se passar ali nos anos 50 dos Estados Unidos, em Chicago. Na verdade, não em Chicago, né? Porque a história começa lá, mas vai viajar por todos os Estados Unidos. E a gente acompanha o Atticus Freeman, que é justamente esse rapaz que está voltando da Guerra da Coreia, passou um tempo na Flórida e agora ele volta para sua cidade natal, Chicago, porque seu pai desapareceu e ele vai partir aí, né, em busca de saber o que foi que aconteceu com o pai. E essa jornada ele vai fazer acompanhado do seu tio, né, que é o George Freeman, e da Letícia, né, a Letty Lewis, que é uma amiga de infância ali da vizinhança dele. Então eles vão partir nessa jornada em busca do pai perdido do Atticus, né, que é chamado na série de Chick, e isso vai fazer com que eles embarquem numa jornada para o sul dos Estados Unidos. E para quem não sabe, né, nos anos 50, o sul era segregado, né, eles tinham as chamadas leis Jim Crow, né, que
basicamente, negros não podiam andar nos mesmos espaços que os brancos, né? Existiam espaços reservados aos negros e espaços reservados aos brancos. E, na verdade, em alguns espaços, em alguns lugares, as pessoas eram perseguidas, né? E mortas simplesmente por estar lá, né? Tinha espaço onde os negros não podiam circular. E é nesse cenário que a gente vai, né, acompanhar essa história. Esse primeiro episódio, ele basicamente é um drama racial, né? A gente vai acompanhar justamente esses 3 negros viajando pelo interior dos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos, e lidando com várias situações complicadas por conta do racismo, né? Eles acompanham até um livrinho, né, que vai meio que pontuando locais onde eles podem ir. Uma coisa que acontece de maneira similar naquele filme de alguns anos atrás, chamado Green Book, né, que o livro era justamente o livro que marcava os locais onde os negros, né, podiam parar com segurança pelo sul dos Estados Unidos, mais ou menos no mesmo período. Só nos últimos minutos do episódio é que, de fato, a fantasia entra nele, né, a ponto de que você, de certa forma, até já esqueceu que você está assistindo uma coisa que vai beber ali da narrativa cthulhiana, né, da narrativa de Lovecraft, que tem monstros e criaturas horrorosos, né? Então, não vou especificar como, mas ao final, né, ali nos últimos 20% do episódio, aparecem criaturas monstruosas, né? E aí a gente é mergulhado no fantástico. Porém, sem muitas respostas serem dadas, que eu acredito que a própria temporada vá desenvolver um pouco mais essa temática, né? Esse universo que foi estabelecido ali já nesse primeiro episódio. Eu adorei uma coisa, né? E eu achei que esse episódio ele foi muito inteligente nisso, ao escolher esse título, né? O Lovecraft Country, porque country pode ser interior, né? E eles viajam de fato pelo interior, e eu acho que ele tem muito mais esse significado, porém ela também pode ser traduzida como país, né? E o país de Lovecraft, de certa forma, vira um símbolo de país racista, né, dentro da série. Eu adorei essa metáfora que eles fizeram, esse jogo duplo que tem não só com o mundo fantástico que vai ser estabelecido por conta do Lovecraft, mas também o terror, basicamente, que circunda a narrativa e a tensão que acontece durante esse primeiro episódio é basicamente o racismo, né? O grande vilão e o grande temor que conduz a história nesse primeiro momento é esse mal muito mais social e realista, né, do que necessariamente qualquer elemento fantástico. Eu gostei dos atores e para mim eles conseguem rapidamente, né, dentro desse primeiro episódio, apresentar os personagens, né, fazer a gente conhecer os medos, os traumas, especialmente a questão ligada à negritude, né, que é algo muito importante e que parece que vai ser central à narrativa. O mistério, né, que vai ser explorado ali é o fato de que o pai do Atticus deixa ali um documento, né, uma carta onde ele cita uma cidade de Arkham, a priori, né, o que o Atticus acredita, mas na verdade é a cidade de Adham, uma cidade que pelos registros parece ter desaparecido há muito tempo, né? Então eles vão em busca dessa cidade perdida para poder tentar encontrar o pai do Atticus e a consequência disso é encontrarem essas criaturas monstruosas. Eu acho que, assim, apesar de que não mergulha de fato no horror cósmico, que é o grande tema da obra do Lovecraft, ele provoca, né? Tem um momento específico da narrativa envolvendo a Letícia que eu sinto um elemento que é muito legal, que é o enlouquecimento através do medo e do terror que essas criaturas representam, né? Tem um momento que a Letícia ela tá tão assustada que ela fica meio que conversando com ela mesma, e isso eu achei que é um toque especial e uma coisa importante que eles podem aprofundar e trabalhar. Eu não acho necessariamente que há uma obrigação de seguir à risca a forma com qual o Lovecraft trabalhava os mitos dele, né? E outros autores trabalham esses mitos. Até porque existe uma diferença muito grande entre literatura e seriado, né? São mídias diferentes, com linguagens diferentes, com tempos muito diferentes. Então, apesar da obra que aqui inspira não ser necessariamente a obra do Lovecraft, como eu falei, é esse livro do Matt Ruff. Então, o livro do Matt Ruff é de 2016, então provavelmente, né, ele deve estar mais atualizado nesse sentido de ação e, né, tramas que se movem de maneira mais rápida, né? A obra do Lovecraft ela é muito mais contemplativa do que necessariamente movida por ação, coisa que, por exemplo, num seriado pede. Em resumo, foi um episódio que me ganhou. Obviamente, a temática de negritude me impacta diretamente, me ganha diretamente, especialmente quando tão bem feita desse jeito, com tanto cuidado, como esse episódio, né? Esse primeiro episódio fez. Mas se vocês já viram o primeiro episódio, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. A gente se vê numa próxima e tchau!